agora ela vai cantar uma música do Manuel Gomes. Parabéns! Parabéns, menino, felizes. Porque eu moro com uma pessoa, sou casada com ela. E essa não é a pessoa que sabe tudo de mim? Sim. Eu não sei, eu acho isso estranho. De encorajamento, não tenha medo. Se Deus falou, já existe, já é. Salve galera! Mais um podcast se iniciando, John Mike na área. E hoje estamos com uma convidada super especial, né? Uma pessoa incrível que me ensinou muito no decorrer da vida cristã, principalmente na parte de mídia. E eu queria que, Thay, você se apresentasse pra gente. Bom, meu nome é Thay, eu tenho 23 anos, né? Como o John falou, hoje eu trabalho com mídia social. Tudo que tu possa imaginar de fotografia, de produção, né? Hoje, atualmente, nós somos membros da Casa dos Filhos, eu e meu marido, né? Nós vivemos da fé dessa comunidade e nós estamos muito felizes por estar aqui hoje, né? E por poder participar, né, disso que Deus tem feito aqui no podcast. A gente vê o crescimento, né? Amém. Então, muito feliz de estar aqui. Também muito obrigada, Amora Atelier. Caprichosa demais, eu amei, vou usar com certeza. É isso aí, eu queria, né, não podia deixar de falar dos nossos patrocinadores aqui do canal, né, a RT Instalações Elétricas, né, que, cara, eles instalam todo tipo de alarme, né, câmeras, eles têm aplicativo também e um diferencial que eles têm um acesso real, então os clientes têm acesso real às câmeras, independente se tu tá lá em BC, se tu tá em outro lugar, você consegue acessar as câmeras, né, instaladas e ver ao vivo como que tá a situação do seu lar, da sua casa. Então corre para instalações elétricas, RT Instalações Elétricas. E também, né, eu nunca deixo de falar, né, da minha patrocinadora oficial, que é a Mora Atelier Thay, que faz patrocinados pra gente, né, também fez um pra Thay ali. Top, hein? Muito top. Top demais. Queria agradecer a minha irmã, né, por todo o carinho, né, sempre com todos os convidados. Queria agradecer. E é isso aí. Agora vamos para a primeira conversa, né? Caraca. Tá, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como que iniciou a parte da mídia? Como que teve esse primeiro impacto com a mídia na sua vida? Amém. Bom, na verdade, eu nunca trabalhei com mídia social, eu sempre fui muito curiosa e gostava de fazer no meu particular, né? Aham. Então, toda a questão de fotografia, cuidado, postar reels e coisa arada, né? Na época, eu acho que nem tinha reels. Mas eu sempre trabalhei no administrativo, fazia faculdade de RH e tive a oportunidade, né, de sair do administrativo para uma concessionária aqui de Jaraguá do Sul, aonde me deram a oportunidade de efetuar o marketing. Eu sem saber nada, né, sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento da área, e ali foi uma escola para mim, né. Nessa transição né, do administrativo, do recursos humanos, de todo esse processo com pessoas, né, então eu fui para essa área que era muito nova para mim, mas uma coisa que eu sempre tive, assim, foi muita curiosidade de aprender também, né, e nunca me limitei a não conhecer ou a conhecer algo, né, então, quando eu tive essa oportunidade, foi uma fase bem difícil da minha vida, na verdade, e quando eu aceitei essa proposta, né, eu fiquei até meio assustada, né? Poxa, como que uma concessionária acreditou em mim, né? Sem eu ter nenhuma formação nisso. E aí lá na frente a gente entendeu, né? Que era um trabalhar de Deus na minha vida mesmo para que hoje, então, eu pudesse abençoar a minha igreja com o meu servir, com o meu trabalho. E hoje eu já sei muito mais do que naquela época, né? Já aprendi muito. E tenho muito para aprender, mas consigo contribuir, né, com aquilo que Deus tem feito. E hoje, atualmente, né, tu com certeza vai concordar comigo, né, as redes sociais hoje elas são muito importantes, tanto para a área particular, pessoal, porque até então,
né? Recursos humanos, quando ia fazer uma entrevista com alguém, não olhava rede social, não pesquisava. Então, hoje é até importante as nossas redes sociais no nosso particular, né? Em como nós estamos cuidando, porque as empresas também olham, tá? Uma dica aí. E para glória de Deus, isso também pode ser utilizado, né? Então, nesse processo de estar nessa concessionária, nós estávamos no departamento de mídia, né? Eu tinha chegado na casa dos filhos e comecei a servir, então, na mídia, né? E, na verdade, me descobri ali, né? Eu não acreditava que seria um departamento que eu fosse me encontrar realmente, fosse encontrar um propósito, fosse, enfim, viver tudo que eu vivo hoje, né? Então, eu servia de forma voluntária nos cultos, enfim. Eu lembro de uma reunião bem no início da Casa dos Filhos, que o pastor juntou todo mundo numa salinha. Ele falou: olha, a igreja está crescendo, nós precisamos contratar uma pessoa aqui para a igreja, e essa pessoa precisa ser casada. Começou a falar algumas coisas assim, só que assim, ninguém nasce e tem o sonho de trabalhar na igreja. Tipo assim, não é uma coisa que você pensa e projeta, né? Então, por isso que é uma coisa muito de Deus, assim. Eu, pelo menos, eu nunca na minha vida eu me imaginei trabalhando na igreja com o meu trabalho, né? Fazendo o meu trabalho, tendo que cumprir ali, né, esses métodos de estar ali servindo com o meu trabalho, mais numa igreja, não numa empresa em si, né? Então, eu lembro de, nesse processo ali, eu e o Guilherme, a gente estava namorando, enfim, já estávamos noivos e nos casamos, né? E eu lembro que um dia, me arrumando para o culto, assim, né? E naquela reunião o pastor falou, né? Conversem, orem, peçam para Deus para que a gente consiga receber essa pessoa, né? E ela possa contribuir aqui para a Casa dos Filhos, para a igreja, né? E eu lembro que, cara, eu nunca me imaginei nesse lugar, né? De estar ali. Mas como obediência, né? E também preocupada com a igreja local, nós nos colocamos em oração, nos consagramos, oramos por isso. E depois de muito tempo, né? O pastor foi viajar, enfim. E eu lembro que, me arrumando para um culto, assim, eu estava sentada no chão, amarrando meu sapato, o Guilherme se arrumando, e eu falei pra ele assim, eu falei: meu, já pensou? Eu falei pra ele, se essa pessoa fosse eu. Nessa época o Guilherme vivia de música, né? Ele era professor de instrumentos, enfim. E eu, enfim, nessa concessionária, né? Só que as aulas dele eram todas na igreja, né? Então, eu falava pra ele: já pensou a gente trabalhando junto, né? Apesar de ele não ser contratado naquela época pela igreja, mas o pastor cedia o espaço, né? Para que ele pudesse dar aula. E, enfim, a gente ficou naquela, de primeiro momento, eu queria abençoar a igreja. Então, como eu já trabalhava com isso, eu pensei em ofertar um voluntariado ao pastor. Eu não posso trabalhar aqui no momento, né? Até então eu não sabia o que Deus tinha preparado, mas eu posso vir depois do trabalho aqui e te ajudo no que tu precisar, mas... porque de qualquer forma eu saía da concessionária e ia esperar o Guilherme na igreja, né? Porque ele dava aula até tarde. E o pastor falou: não, Thay, preciso que tu fique em paz, te agradeço, mas eu seja uma pessoa que esteja integrada realmente, né, por conta da agenda que ia começar a crescer, enfim. E eu falei: amém, fiquei em paz, fui para casa. E ainda não estava naquela de vou trabalhar na igreja, né. Enfim, passou o dia e aquilo começou a ser muito nossa, até gaguejei aqui, intrigante para mim, porque o Guilherme, ele vem de uma família pastoral, né? Ele vive desde criança isso, de estar na igreja, ter essa dependência financeira do Senhor em si, só que eu não. A minha família, ela não é uma família religiosa, né? O meu pai era católico, a minha mãe gostava de ir na assembleia, a gente não tinha uma religião muito definida. Então eu lembro que com meus 12 anos eu não acreditava em Deus, né? E por conta disso, né, católico não praticante, e, enfim. E aí eu comecei a ficar muito intrigada com isso, sempre perguntava pro Guilherme: tá, mas tipo assim, e quando não tinha dinheiro? Porque não era uma opção assim naquela época pra mim. Eu era remunerada muito bem na empresa que eu estava, e eu ficava preocupada com o financeiro, né? Porque é a primeira coisa que tu pensa no automático, né? E aí eu lembro de perguntar várias questões pra ele, assim: tá, mas,
poxa, e como é que vai ser? Eu perguntava assim, né? Se uma pessoa fosse trabalhar na igreja, como é que vai ser? E aquilo começou a, remoer meu coração, sabe? E eu comecei a orar, entregar pro Senhor, né? Até que um dia a gente entrou num consenso lá na nossa casa, nós sentamos e conversamos. Eu lembro que o Guilherme olhou pra mim e falou assim, eu acho que é isso. Você tem certeza do que você está fazendo? Porque eu estava abrindo mão de bastante coisa, né, terrena, que era minha faculdade, era meu trabalho numa concessionária muito conhecida, enfim, né, eu tinha um plano de carreira que eu já estava pensando há um tempo, mas aí Jesus chega na minha vida e mostra o verdadeiro plano, né, e ali eu, cara, vou pro pastor, converso com ele, né, num momento muito importante, decisivo, assim, onde ele até me presenteou com o livro, e ele falou assim, Thay, aquele dia que você veio conversar comigo, eu já tinha em pensamento de você, mas Deus precisava falar com você. E aí ele fala, né, que ele foi para um retiro lá de pastores, lá com o Davi Grubert, e ele fala que foi o que ele pensou, assim, né, a primeira coisa que ele pensou, assim, foi em mim, assim, até por já ter me proposto a fazer isso, né? Mas foi um processo bem resumido, onde se fosse falar aqui todo o podcast, mas bem resumidamente foi isso. E aí eu largo minha carreira, né, profissional, que eu iria montar ainda, porque eu não sou tão velha assim, né? Mas os meus planos de faculdade, enfim, então eu abro mão, eu falo, não, é isso, realmente vou pegar a mão no arado e não vou olhar para trás. Sim. E aí já fazem, acho que 4 anos, 3 anos, né, amor? Não sei, ali que a gente tá nessa jornada aí de levar o Senhor através das redes sociais da igreja e estamos conseguindo em nome de Jesus. Amém. Cara, é muito lindo e muito forte, né, ver toda essa mudança, tudo que aconteceu. Eu pude... Cara, é engraçado que no podcast as pessoas que vêm, né, elas contam a história e algumas eu estou presente, outras eu estou, tipo, de outro lado. E a Thay foi uma pessoa muito importante na minha vida, né, nessa transição, assim como tu falou, né, não sei se tu vai saber isso agora, mas eu ter passado um tempo trabalhando na igreja e aprendendo um pouco de tudo, né, eu me questionava muito. Eu falava assim, Deus, mas por que eu vim aqui e trabalhei só 3 meses? Né, e até me ensinou um pouco de tudo, né, daí tipo assim, cara, hoje pra mim tá trabalhando onde que eu tava, eu precisava estar preparado em um pouco de tudo, sabe? Sim. Então, pra você ver como que Deus, ele prepara, né? Sim. Então, tipo, tu ter passado lá pelo teu trabalho, né? Foi um preparo de Deus, sim, né? Sim, eu lembro que na época que eu trabalhava lá, eu tinha muita dificuldade, porque eu não conhecia. Então, eu tinha dificuldade de fazer as minhas tarefas por isso, né? Claro que depois de um tempo isso foi rodando, foi acontecendo, né? E eu passei um curto período, eu fiquei... acho que 11 meses, ia fechar um ano, eu saí bem nessa quebra, né, de completar um ano de empresa. E eu lembro que, por vezes, eu chegava no pastor e eu falava, pastor, cara, parece que eu não consigo no trabalho, parece que não sei se é isso que Deus quer, eu mudei de trabalho, vendo que era algo novo de Deus e não consigo destravar isso, né? E eu lembro que ele falou assim pra mim uma coisa que eu nunca esqueci, né? Ele olhou pra mim e falou assim, Thay, se você precisasse fazer o que você faz hoje para a igreja, você faria da mesma forma? E aquilo pesou para mim, porque eu já servia nos stories, né, durante os cultos, e eu fazia com muito amor e muita qualidade. Só que lá na empresa eu tinha dificuldade. E aí ele jogou isso pra mim e eu fiquei em crise, né? Falei, poxa, é verdade, eu não entrego a mesma coisa que eu entrego aqui na igreja, lá no meu trabalho. E eu sou remunerada pra estar lá, pra fazer o que eu estou fazendo. E ali, cara, eu levei um banho de água fria, né? E aí eu falei, poxa, é verdade. Se eu fosse contratada, naquela época já, né, que não existia nenhuma probabilidade disso acontecer, eu já pensava, tipo, se eu fosse trabalhar na igreja, com certeza eu ia fazer muito melhor do que eu faço hoje, e eu sou remunerada pra estar lá e eu não tô fazendo tanto quanto eu deveria. E aí eu lembro, né, que até naquela ênfase, o nosso pastor, ele nos ensina muito sobre honra, né, honrar as autoridades sobre a sua vida. E eu lembro que eu comprei um presente pro meu chefe,
na época. Eu cheguei na sala, a gente não tinha uma boa comunicação, né? A gente tinha um temperamento muito forte, eu tenho um temperamento muito forte, ele tinha o mesmo temperamento que eu, e aí sai faísca, né? Saía faísca, mas eu lembro de ter comprado um presente pra ele, ter levado e pedido perdão, né? E pensa, isso não existe numa empresa, é difícil você ver. Sim. Só os filhos de Deus que reconhecem, né, esse lugar. E aí eu lembro de ter levado um presente simples, eu nem lembro o que era, mas acho que era um livro ali da livraria da igreja, um bombom. E eu falei, quero te agradecer por você ter me aceitado, pela oportunidade, estou crescendo e tal, me perdoa por não ter feito tanto e tal. Enfim, né, bem resumidamente. E daí depois daquele dia, assim, destravou, sabe? E aí esses 10 meses ali que passaram foram meses onde o crescimento veio para esse, né, futuro servir na casa dos filhos daí. Cara, como é incrível a questão do encerramento de ciclo, né? Sim. Eu acho isso muito forte, a questão de... Parece que às vezes tu só encerra um ciclo quando você precisa pegar essa chave e virar pra mudar E um ciclo acessar, totalmente, cara. Então, tipo assim, cara, o mundo espiritual é uma loucura. E a questão também de fazer o que ama, né? Eu acredito que, cara, quando tu faz aquilo que tu ama, não é um trabalho, né? Tu faz de todo o coração. E parece que quando a gente faz na igreja, ou tipo, a gente faz... não que no trabalho a gente também está fazendo pro Senhor, né? Mas parece certeza. que na igreja é uma parada assim, ó, totalmente diferente, assim, ó. Porque daí tu tá naquele ambiente, daí tipo, pô, tu faz aquilo de todo o teu coração, ó. É verdade, até porque assim, né? Hoje as redes sociais de uma empresa têm o objetivo do quê? De vender. E nós não estamos vendendo nada, nós não estamos, né, na rede social da igreja em si, nós não estamos vendendo algo, nós estamos apresentando um caminho que é único, que é a verdade, que é a luz para a vida de uma pessoa que está perdida em vários lugares da vida dela, né? Então, nesse lugar a gente encontra, assim, esse objetivo. Então, por exemplo, eu não estou vendendo algo, mas o meu objetivo é levar Jesus a quem não conhece ou quem já conheceu e tá distante, tá longe, com um único objetivo. Então, o único objetivo é o quê? Quanto mais pessoas conhecerem do amor de Deus e quanto mais pessoas entenderem o seu lugar de filho, mais a gente se alegra em fazer e a gente vê os resultados, porque os nossos resultados não são números. Nossa preocupação nunca será números, né? Mas vai ser, sim, qualidade, excelência, de entrega, e também de levar esse Jesus, né? Esse amor, esse Pai. E eu acho que é um dos motivos de ser tão gratificante, né? Porque quando uma pessoa chega na igreja, né? Por eu gerenciar o perfil da igreja, eu vejo uma pessoa que mandou um direct, curtiu uma foto e aí foi lá e conheceu. Cara, assim, ó, eu acho que tu se sente participante, por mais que a pessoa não te conheça, por mais que você tá ali no bastidores daquilo, né? Mas você se sente participante, tipo assim, poxa, que top, a gente alcançou mais uma vida através das redes sociais que hoje aceita Jesus como seu Senhor, como seu Pai e vive essa experiência de comunidade, né? Isso é legal demais. Cara, pô, esqueci o que eu ia falar. É muita pressão. Cara, eu tava aí com a palavra na cabeça, acabei esquecendo. Beleza. De onde hoje? Normal. Mas é isso aí. Cara, lembrei. Esse tempo que eu passei na igreja, né? Até falei quando o Collor tava aqui, que o assunto é mídia, né? Aí quando se já juntam os vamos juntar midiáticos. a equipe toda. Aí, cara, o que acontece? O pastor me chamou um dia lá, tipo, aleatoriamente, e isso me marcou demais. Ele me chamou e ele falou o seguinte: John, se Paulo tivesse nos dias de hoje, ele não escreveria a carta, ele usaria as redes sociais. E é nessa intensidade que eu quero que você trabalhe. E isso me marcou de uma forma, porque isso fez uma virada de chave na minha vida, principalmente na área do podcast. Foi isso que girou a chave, tipo, pro meu podcast, porque era uma idolatria pra mim o meu YouTube, o meu canal. O canal é uma idolatria. Um dia eu fui no altar e falei, Deus, eu não quero mais. Porque eu tô fazendo pra mim.
E daí, tipo assim, quando eu entreguei, cara, parece que Deus entregou o que ele queria. Sim. Então, tipo, hoje eu vejo que, cara, eu não tô no Paraguai, eu amo missões. Mas hoje o meu canal faz missões. Faz. Então ele alcança o missionário lá no Paraguai, ele Sim. alcança, né, o irmão que às vezes está em depressão, às vezes a pessoa que não consegue se levantar. Então é Sim. uma forma que eu, né, também estou fazendo aquilo que eu amo através da... E alcançando também o Paraguai, né? Porque Alcançando. hoje em dia... Cara, só fala do Paraguai, né? O John gosta. Mas eu acho assim que... eu lembro, né, dessa fase do John chegar na igreja e eu era sozinha no departamento em si, né? O John veio para somar na equipe, apesar do pouco período de tempo que ele passou lá com a gente. Cara, é um desafio, né? Você tá ali, entender este lugar de... Cara, eu tô servindo a minha igreja com o que eu sei, com o que eu amo. E eu lembro que antes de você chegar, que era só eu, né, nesse processo de estar integrada, eu lembro que nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar em si na igreja, o pastor ficava comigo todos os dias. Uhum. E ele sentava comigo e falava, tá, eu gosto assim, né, do banner e tal, eu faço assim e tal. Coisas que eu não sabia, ele me passou, né. E eu lembro que depois que ele falou assim, agora é contigo, cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu lembro de chegar na igreja, né, ir lá pro meu tesouro, né, a minha caverna, e eu entrar lá, cara, e eu chorar, falar, Senhor, tu me colocou aqui e eu não consigo sair deste lugar de, tipo assim, me encontrar, saber o que fazer, como fazer, porque eu estava ali para fazer, então, né, toda a estruturação do Instagram, enfim, cuidar dessa área de banner, né, e tal. E eu lembro de sentar no computador para criar um banner de um culto em si e, cara, eu chorar, tipo, daquele bloqueio criativo e pensar, Deus, e agora? Tipo, poxa, você me chamou para estar aqui, eu estou no lugar que você quer, eu preciso que você venha comigo. E aí começou o trelelê, né? Vamos em frente, vai e vença, né? E hoje, assim, a gente não faz no automático. Mas, cara, hoje, assim, já é uma leveza fazer. Quando o pastor fala, preciso de um banner pra tal coisa. Cara, eu já tenho ideia do que vai ser, como vai acontecer, a cor, enfim. Ainda tem, né, esses bloqueios criativos que todo criativo passa por isso. Mas hoje já com o entendimento do que eu faço, por que eu faço e aonde eu quero chegar com isso, né? Então, eu entendo, assim, que até o testemunho do John é muito legal com a gente, né? Eu até falei antes dali pro Guilherme, falei, cara, eu tenho certeza que vai ser uma conversa, né? Porque a gente se dá muito bem, tá lá na igreja direto junto com a gente. E a chave que virou, assim, na vida do John, realmente através do servir dele na igreja, através dessa chave virada, a gente consegue ver, assim, né, aquilo que Deus fez em um ano, assim, na tua vida, né? E, cara, glória a Deus, a gente se sente participante disso e foram 3 meses, mas eu tenho certeza que foi, assim, meses de preparação, de ensino e também de pegar realmente, igual tu falou, né, um pouquinho de cada coisa, que é muito importante, você saber um pouco de cada para conseguir, então, fazer aquilo que você precisa fazer, né? Sobre a criatividade ali, né, eu vejo que, cara, a gente é filho de um criador, né? E, cara, e por que muitas vezes a gente copia, a gente tem tanta dificuldade em criar, né? E, cara, eu também passei muito perrengue de bloqueio e a gente passa até hoje, né? Questão de criatividade, a gente consome cara, muita informação e essa informação, nossa, ferra muitas vezes a nossa a mente, nossa assim. própria criatividade, é verdade. Mas, cara, eu sempre fico lutando contra isso. Eu falo, cara, se Deus é um Deus criativo, um Deus que criou tudo, o céu, a terra, cara, por que eu me bato tanto? Daí eu já peço ajuda, né? Vem, descarrega tudo. Criatividade é muito bom. Sim. E a questão ali do servir, né? Todo mundo sabe que eu trabalho hoje na política, para quem não sabe, tá sabendo agora, né? E foi uma história, assim, totalmente incrível. O pastor Murilo me indicou, foi através de uma oração que eu fiz no quarto, antes de eu ir para a igreja. Eu falei, Deus, se realmente tem algo comigo em missões,
preciso viver 100% na internet. Assim eu falei pra Deus, de todo o coração, assim. Sim. Cheguei no culto, o pastor pegou e falou assim, John, preciso falar contigo antes do culto. Daí eu falei, ixi, A cara. perna já tremeu, já. Cara, ou é xixa, Aham. ou alguma coisa assim. Ele falou, né, que era pra mim trabalhar com o Jefferson, com o vereador. E acabou que eu cheguei lá e já tinham contratado, né? Uhum. E daí ele pegou e falou, não, mas como foi o Murilo que indicou, eu queria um cristão e tal, Uhum. eu queria que tu fizesse um teste. Cara, e daí na hora eu pensei, cara, o que eu vou fazer? E daí, olha a importância da mídia, né? Uhum. Aí eu peguei, cara, eu vou fazer o que eu faço na igreja, Exato. tá ligado? E eu só fiz os stories que eu faço na igreja. Aham. E, cara, pra glória de Deus, né, era pra mim estar lá. E eu voltei, ele falou, cara, tu tá contratado, eu vou mandar o outro cara embora. E não sei Aham. o Tava quê. no lugar certo Tava na hora no lugar certa. certo, na hora certa. Então, tipo, eu sempre falo que foi fundamental esse servir na igreja, Sim. né? Porque foi através disso que eu tô vivendo. Eu descobri totalmente um chamado, algo que eu amo fazer de todo o meu coração, assim, né? Sim, eu vejo assim, eu gosto bastante assim gosto de estudar, né, de estar atualizada e eu lembro que eu vi um podcast uma vez e aquilo assim, cara, abriu minha mente, né, que quando nós temos esse bloqueio criativo, né, nós lá na igreja, nós já temos essa liberdade, né, Aham. cara, eu vou pra sala de oração ou eu tô ali no meu computador, já faço uma oração, falo, ó Deus, tá difícil aí, me ajuda aí, vamos junto nessa, né? Faço aquela oração meio tipo, me socorre, pelo amor de Deus. Mas a criatividade nada mais é do que um músculo que você precisa diariamente trabalhar. Aham. Assim como na academia tu vai, né, todos os dias pra conseguir, né? Enfim, ainda mais questão de saúde, mas a galera gosta do shape, enfim, né? É nada mais do que algo que você tem que todos os dias estar ali, né? Praticando. E cara, a criatividade não é você fazer algo mirabolante. Aham. É você pegar algo que já existe e fazer algo que nunca ninguém fez com aquilo. Sim. Então, eu vejo que às vezes a gente acaba nessa, né? Pô, vou copiar, é mais fácil. Aham. Mas, meu, não é tão gratificante quando você vê algo que foi tu e Deus que fez, né? Do zerinho ali. Meu Deus. Então, eu levo essa frase pra mim que eu escutei também num podcast, né? Que a pessoa em si falou, cara, a criatividade é você pegar algo que já existe e fazer algo que nunca ninguém fez. Meu Deus. Aham. Cara, isso é forte, porque Aham. Deus, né, que é o criador de tudo, a criatividade em si está nele. Ele criou as coisas, né, enfim, as pessoas, enfim, com esse objetivo comum, né? Então, nesse lugar a gente encontra essa criatividade em Deus, com certeza, né? Aham. Porque nele habita toda a criatividade, mas também em buscar, né? Esse como que eu faço algo novo de algo que já existe. A criatividade é isso. Meu Deus. Muito forte. E também quando eu vejo assim, quando a gente faz o que a gente ama, a gente não cumpre tabela. Tá Sim. ligado? A gente não faz só o que é nos mandado. Quando a gente faz o que a gente ama, cara, tenho certeza que tu foi além, tu fez o banner, mas tu foi no YouTube pesquisar algo pra melhorar. No Pinterest, que a Ou gente tu- gosta ou- bastante. O meu refúgio é mandar uma mensagem pra Thay, tá ligado? Muito, nossa. Assim, ó, o John, ele ama mandar mensagem, mas ele não manda mensagem tipo assim, oi, Thay, tudo bem? Espera tu responder, né? Ele faz aquela questão assim, oi, Thay. Aí tu não responde. Aí ele fala, ponto de interrogação. Tipo igual o pai e mãe que manda mensagem e não responde. Aí o John fica o dia inteiro. Enquanto não responde, ele fica lá. Deus já sei, falou, lá vem, né? Ele Lá fala, vem, oi, pô. John. Aí o John já vem, já, tal coisa. Ô, como que faz isso no banner E lá? a gente sempre se ajuda, né? Então, é uma troca justa. Então foi através da Thay que eu soube fazer banner que a frase mais importante é maior e a menos Tipografia, relevante. isso aí. Cara, já mudou muito meus banners. Sou horrível pra fazer banner. Meu forte é vídeo, gosto de vídeo. Mas a gente tem que se virar como a gente pode, né? Graças a Deus que tem a Thay pra ajudar aí. É isso aí. É isso aí. Então seguimos aqui, né? Com. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é o servir na igreja, né?
Eu acho que tu vive isso muito, cara. 24 horas, aliás. Horas. Então, queria que tu contasse um pouco como que é essa Sim. experiência de estar servindo na igreja. É muito engraçado, assim, essa questão de servir, trabalhar e conciliar isso para que isso não fique tão bagunçado na tua cabeça, né? Então, cara, assim, ó, posso falar sinceramente que eu amo o que eu faço, né? Nós temos sim dias difíceis que são esses de bloqueio criativo, mas foi um desafio inicial, foi um desafio assim, aonde eu tive que abrir mão de coisas que eu achava que eram coisas inegociáveis para mim, que não eram tanto assim, não era plano de Deus, né, para minha vida. Então, quando eu olho pro meu servir na igreja, assim, a gente é full time, né, o tempo todo, e nós somos preocupados com isso, né, então, nós temos sim nosso horário que nós cumprimos, né, durante a semana, enfim, mas é leve, é tranquilo, nós somos muito bem direcionados pelos nossos pastores, o pastor Murilo e a pastora Manu, assim, não temos o que falar, são quase anjos das nossas vidas, né, e o pastor Murilo por si só, né, quando ele veio falar comigo sobre essa questão de servir, de liderar, enfim, eu nunca me achei capaz, eu não era desse departamento, né, eu sempre fui da dança, gostava de cantar, enfim, e quando eu entro para esse mundo novo do multimídia, cara, tipo assim, eu falo, como assim? Como foi essa transição assim tão gigantesca, né? E que nem eu falei, no início ele foi desafiador para conseguir conciliar o que era o servir voluntário, o que era o meu trabalho, o que era ser cobrada pelo meu pastor como ovelha e como chefe. E eu acho que aquilo que eu falei também lá no início, né? O trabalhar na igreja por si só não é uma coisa que você premeditou, não foi uma coisa que eu premeditei, uma coisa que eu organizei na minha vida para estar lá, né? Foi o Senhor e esse processo de servir, trabalhar, enfim, ele foi só possível pela mão do Senhor. Porque, cara, eu olho pra mim e eu falo, como, né? Como? Não existia possibilidade, né? Mas aí Deus vem e mostra que o plano dele já estava feito e que sim, quando nós estamos com ele, naquilo que ele já propôs para nós fazer, cara, acontece. Então, hoje eu lidero todo o departamento de multimídia da igreja, enfim, né? E, cara, nós temos uma equipe muito massa. Nós temos uma equipe, assim, que... Eu sempre falo, né, que... Cara, a minha liderança com a galera é muito mais amizade, assim, nessa questão. Claro, a gente cobra como líder, mas do servir por si só, a gente sempre tenta fazer o máximo com que o Espírito Santo realmente leve, né? Posso falar vocês, a fazer aquilo que ele tem para cada servir. E a minha missão, assim, é realmente, cara, é levar, assim, o evangelho, né? Eu vejo isso. Todos nós fomos chamados para levar o evangelho do Senhor a toda criatura. Agora, é como você vai fazer isso. Hoje, atualmente, nós somos a mídias. Mas tem pessoas que é missões, tem pessoas que é pastoreando, tem pessoas que é tocando, tem pessoas que é, enfim, né, levando. Então, todos nós somos chamados para levar a palavra do Senhor a toda criatura. Agora, a tua missão é como você vai fazer isso. A minha missão é pela rede social. Então, com a igreja em si, né? E o trabalhar na igreja, ele foi muito tranquilo, né? Nós temos um pastor que... Mais que pastor, é um paizão, cuida demais, direciona demais, sensível demais ao Espírito Santo. Então, toda a transição feita, tudo que a gente promove na igreja também como evento, enfim, cara, tudo é muito pensado, muito organizado. O pastor, ele tem essa identidade de organização, de cuidado, de zelo com as coisas do Senhor. E é por isso que nós também vemos a nossa casa, né, a nossa casa dos filhos, crescer, porque Deus multiplica o que é organizado, né? Ele só multiplica o que é organizado. E nós vivemos isso também no nosso dia a dia. Então, no trabalho, né, quando nós estamos trabalhando em si na igreja durante a semana, cara, nós temos as nossas metas, nós temos as nossas tarefas, nós temos coisas a fazer. E foi esse processo, assim, de conciliar, sabe? Que foi o mais difícil. Mas depois, cara, Deus e vai, né? Porque o que eu vejo, assim, né?
quando a gente assume um compromisso, esse compromisso te traz responsabilidade. Então, eu comprometi a servir a igreja como que eu faço hoje, e isso me trouxe responsabilidade. Automaticamente, a responsabilidade trouxe maturidade para que eu pudesse avançar, pudesse amadurecer como pessoa, como líder, como ovelha, enfim. E eu vejo que isso que nós vivemos é um processo que, resumidamente, é árduo, claro, com certeza, porque a gente está ali, mas o objetivo maior, que é o que eu falei ali atrás, né? Nós estamos todos unidos por um só propósito. Então, nós temos pessoas conosco, né, durante a semana, né? Eu, o Coller, a Rafinha, a Stacy, que estão em outros departamentos, né? Também atuando durante a semana. E a gente vê a poderosa mão de Deus sobre a nossa vida. Essa é a maior... Assim, ó, resumidamente, se não fosse a mão de Deus... Cara, o que seria? Aonde eu estaria? Sim. Então, resumidamente, assim, trabalhar na igreja me trouxe muita maturidade, muita responsabilidade e muito comprometimento com a minha palavra. Então, eu prometi para o pastor que eu iria fazer. Cara, então eu tenho uma responsabilidade de cumprir isso que eu falei, não só com ele em si, né, mas com Deus. Se eu creio que Deus me designou para fazer isso e eu não tenho a responsabilidade de fazer com que isso que ele me designou para fazer falhe, então, cara, que filha de Deus eu sou, né? Então, crescendo o tempo todo em todos os aspectos de vida, né? Pessoal, profissional, porque nós também dependemos de melhorias, nós nunca vamos saber tudo. Sim. E, cara, nessa grande crescente aí que não pode... É aquilo que eu falei antes, assim, quando eu entrei para trabalhar na igreja... Assim, ó, o versículo mais forte na minha vida é o arado, é a passagem do arado. Então, cara, pegou a mão no arado, não olha pra trás. E isso é uma coisa que eu indico assim, cara, Deus falou, já entendeu? Sim. Tá, e você vai fazer as mídias sociais da igreja porque Deus chamou. Cara, Deus me chamou, já era, é o suficiente, é tudo que eu preciso. Saber que é o que Ele quer de mim, então eu me coloco neste lugar para cumprir aquilo que eu preciso fazer através do que Ele me chamou. Caraca, eu falo rápido, né? Muito forte. Cara, isso é muito forte, né? Isso serve muito pra mim, né? Eu tinha um problema e tu tava nesse dia que eu levei uma mijadaça do pastor. Deixa eu até colocar em duas telas aqui. Eu levei uma mijadaça do pastor. Cara, eu nunca vou esquecer desse dia. Ele chegou e falou, cara, tu não consegue encerrar ciclos e tal, tu só fala do Paraguai, tu não vive o agora. Eu estava na sala junto, querendo me enfiar no mais profundo cara, e até... posso tipo, ficar o que eu tô fazendo aqui? Cara, foi muito forte. Mas ali eu peguei, criou uma crise dentro de mim e eu falei, cara, como que eu encerro um ciclo? Como que eu encerro esse ciclo de ficar postergando e procrastinando? E eu não sabia. E 3 meses depois eu mais uma vez decepcionei e saí da igreja, né? E ali pra mim foi uma decepção, porque o pastor falou uma coisa pra mim que ficou assim, cara... Que era pro teu crescimento, mas daí naquela hora o ego dói, né? E daí por isso que eu não entendi, mesmo assim, mesmo ele falando aquela palavra que me feriu muito, mas me fez crescer. Verdade. Ele me trouxe uma oportunidade de trabalho, aonde eu rompi muitas coisas na minha vida. Verdade. Então, galera, só atentando, eu não saí da igreja, eu saí do trabalho da igreja, né? Eu não saí em si da igreja, mas o que ele falou me gerou uma crise muito forte, né? E me fez crescer, porque no outro dia aconteceu isso que eu falei antes sobre a oração e ele trazer uma oportunidade para mim, né? Então isso é muito forte, né? Sim, eu lembro até que essa conversa foi assim, bem, tipo assim, né? Eu tava ali, assim, mais por obediência, né? Porque minha vontade era, ops, dá licença, tchau aqui. E, cara, assim, eu vejo que é desafiador, né? Mas, cara, isso eu admiro demais, assim, no nosso pastor, assim, né? Esse amor, esse cuidado de sempre querer que a gente também viva o melhor de Deus para nossa vida, né? E eu lembro nesse dia que ele, né, te levou a essa oferta de trabalho
E, cara, depois a gente até chegou a comentar assim, né? Tipo, meu, até eu com o Collor, a gente falava, cara, o John é outra pessoa. Assim, como pessoa, né? O quanto esse trabalho, Mudou, tipo, né? cara, te amadureceu, assim, em várias questões, né? Tanto de trabalho como de pessoa. Opa. Ainda meio enrolado aqui com os cortes, mas vai mudar em nome de Jesus. É, Sobre o trabalho na igreja, tu já falou, Já né? falei, aham. Eu queria que tu falasse, isso é muito legal, né, Thay? Eu acompanhei tudo isso, né? Eu também continuo sendo jovem, mas você é muito mais Eu sou jovem, bem né? jovem. Pra quem não sabe, ela foi minha aluna na Meu, academia. essa parte a gente Essa- corta. Brincadeira. Não ia treinar, pagava e não ia treinar. Tô zoando. E, e ela é mais nova, né? Tem Aí eu quantos tenho anos? 23. 23 anos. E eu tenho 28, né? E como que Eu é tenho 23, né? Eu casar? tenho 23, tenho 23. Cara, que deve É ter bom. pegado esse. É, porque é bom pensar, né? Se eu tenho 23 anos mesmo. Mas eu tenho sim, faço 24. E como que é casar muito jovem, né? Você Sim. casou jovem e como que é isso? Pra Cara, gente cristão é mais normal, é né? mais normal, eu também acho isso. Assim, pra nós cristãos, sim. Aham. Pra minha família foi um choque, né? Aham. Tipo assim, porque acontece, assim, bem resumidamente, né? O meu relacionamento com o Guilherme foi bem rápido, assim, né? Namoro, noivado, casamento. Aham. E isso é bem chocante pra tua família, né? Pelo menos pra minha família, foi bem Aham. chocante. E o nosso processo, assim, cara, foi Deus, assim, né? Só resumindo, né, um pouco assim da minha trajetória de como isso aconteceu, né? Já conheci o Guilherme em outra comunidade, né, em outra igreja, e sempre fomos muitos amigos, assim, enfim, aconteceu de que ele saiu depois, eu me desliguei e acabei perdendo a minha mãe, foi um processo bem difícil pra mim, e, cara, assim, daí entrando nesse que eu te conhecia, né, Aham. e aí, por estar vivendo, assim, o mais preto do fundo do poço que eu poderia estar vivendo, eu não acreditava mais em pessoas, eu não confiava mais nas pessoas. Eu tinha quatro amigos selecionados ali que me ajudaram muito nesse processo de Aham. falecimento da minha mãe. Então, foi aí que eu retornei depois, né? Então, eu comecei a ir pra academia. Eu lembro que foi até no processo onde minha mãe estava doente. Eu lembro de ir e o John ser meu personal, né? E ele sempre falava da casa dos filhos. E eu, tipo, meu Deus, né? Dava 300 migué nele pra não ir. E até... O John até pegou, né? Uma fase bem negra, assim, da minha vida. Ainda Nem bem... conto. Nem conto, é melhor não contar. E... eu passei por um processo bem difícil, assim, e morei sozinha após a morte da minha mãe. E logo após, né, eu fui, então, morar com a minha irmã, que foi, assim, primordial pra minha saúde mental, assim, Sim. tipo, espairecer. Mas eu tinha muita dificuldade de acreditar e confiar novamente em pessoas por várias questões que aconteceram no meu passado, né? Então, eu lembro de conversar daí, né, com o John. O John sempre falava, vamos no GC, vamos nisso, vamos naquilo, e eu vários migué. E quando eu fui morar com a minha irmã, né, eu era muito dependente de calmante, estava numa fase bem difícil, assim, onde aconteceram várias questões, e ela me ajudou demais, assim, meu, sem irmão, né, família, meu Deus, é muito importante, né. E aí eu lembro que eu estava indo caminhar para a empresa que eu estava trabalhando atualmente, né, no administrativo, e eu lembro de encontrar o Guilherme, mas fazia muito tempo que a gente não conversava mais. Aham. E aí, nesse processo, nós nos religamos novamente como amigos, né? Nunca houve nenhuma maldade. Ele sempre falava muito da casa dos filhos pra mim também. E aí eu já ligava, né? Falava, Sim, meu Deus, sim. o John falava, o Guilherme falava. Cara, eu preciso ir. Só que mesmo com aquele receio de tipo, cara, poxa, mas eu vou de novo confiar e aí... Poxa, e se eu perder? Eu lembro de ir trabalhar dopada e falar pro Senhor, Senhor, eu não quero que você me entregue mais pessoas, amigos, se você for arrancar de mim. Aham. Porque eu tinha perdido tantas coisas naquela época, eu tinha 18 anos, 19 anos, né? Tudo que eu tinha era a igreja, era minha mãe. Poxa, eu perdi, né? Tipo assim, Deus arrancou de mim. E naquela época pra mim foi
muito frustrante, né? Pensa, você tá naquela juventude doida, e aí foi ali que o amadurecimento na minha vida aconteceu, onde eu precisei amadurecer. Então, aí eu dando vários migué também no Guilherme, deixar bem claro isso, né? Eu deixava ele assim, tipo assim, claro, um dia eu vou, fica em paz, não sei o que, não sei o que. E um dia eu, cara, tive uma experiência muito ruim numa dessas saídas doidas que eu fazia. E eu falei, cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso voltar para Jesus, a promessa ainda não acabou, o propósito ainda existe, né? Enfim. E aí foi aí onde eu retornei num culto de quarta-feira. Eu lembro que era muito diferente. A igreja não tinha a proporção que tem hoje, era só na parte de trás, ainda tinha aquela questão de Covid mais ou menos. E eu lembro que no primeiro dia, assim, eu estando sentada na cadeira, o Senhor falou para mim, né? Que ali havia verdade. Naquele homem que eu até então não conhecia, que hoje é meu pastor, né? E já naquela noite o pastor já entregou uma palavra, já aceitei Jesus e minha vida mudou dali diante, né? E eu sempre fui muito intensa, né? Sanguínea, cara, assim, ó, sanguinaça. E aí eu sempre fui muito intensa. Então, quando eu decidi novamente por Jesus, eu falei, cara, é agora ou nunca. E aí, quando você se encontra em Cristo, você está completa nele, ele vem e te coloca uma pessoa para você caminhar junto, né, nessa missão. Foi aí onde eu e o Guilherme nos aproximamos, começamos a orar, e foi 6 meses, namoro, 3 meses, noivado e casamento. Então foi muito rápido, mas nós já nos conhecíamos, nós já éramos amigos, tínhamos muita coisa em comum, e hoje nós vivemos realmente um casamento saudável, um casamento que foi sim planejado por Deus, né, antes de tudo, e nós vivemos da boa mão de Deus. Então nosso testemunho de casamento, que um dia nós iremos contar aqui, é muito, muito lindo, porque não teve uma mão humana, né? Teve sim o nosso esforço, mas muito foi do Senhor, né, para que isso se concluísse. E, cara, eu digo assim que eu faria tudo de novo, assim, casaria nova mesmo. Eu casei com 20 anos e agora já fazem 3 anos de casado, né? Esse ano 2025 vai fazer 4. E, cara, não tem privilégio maior do que você viver a missão do lado da pessoa que Deus colocou. Sim. Hoje eu vejo que tudo que eu passei de deserto em relacionamentos fizeram valer a pena o que eu vivo hoje, né? Como casal. E a nossa maior meta, assim, é viver aquilo que Deus tem para nossa vida, né? A missão do meu marido também é minha missão. E junto com ele, nós caminhamos, né? Aquela questão de submissão da esposa, enfim. E, cara, a gente pode dizer, assim, que somos, sim, um casal jovem, né? O Guilherme tem 5 anos de diferença de mim, mas nós juntos, assim, cara, falamos, assim, pros casais, né? Jovens, os namorados jovens, cara, vale a pena. Quando você casa com alguém que o Senhor tem pra sua vida, né? Então, quando há, sim, um propósito junto nesse relacionamento, né? Um propósito comum, que nem eu falo, né? Um propósito que, cara, caminha junto, né? Isso é muito importante, porque, né? Casa dividida não prospera. Cara, a Thay sabe certinho quando eu vou trocar aqui. Eu olho aqui. Ela já dá o time, já vai reduzindo já. Vou falando mais de boinha, que o dedo já vai se tocando e tal. Muito bom, né? É por isso que eu tô solteiro. É isso aí. Como eu falo, né? Não adianta casar com uma pessoa errada, e sim casar com uma pessoa que Deus quer que você case. Então, cara, existe um tempo para todas as coisas. Né? Para uns é mais rápido, para outros é... sim, com certeza. É interessante também, exemplo, quando você está namorando, que é o processo do casamento em si, né? Apesar de que, bem polêmica aqui, né? Não existe o namoro na Bíblia, mas ele é um processo de conhecer, né? Então, nesse período onde eu e o Guilherme estávamos namorando, nós sentávamos, nós conversávamos, tá? Quais são, né? O que você pretende? Eu pretendo isso, eu tenho isso e essas coisas. Porque assim, ó, não é que Deus é uma pessoa separada para você. Ele tem, ele projeta, já está pronto. Se Deus planejou, já existe. Não é uma questão que vai alterar. E a gente sentava e, cara, a gente fazia dar certo. Então, você precisa de uma pessoa do seu lado que acredite em você, naquilo que Deus colocou e faça dar certo com você. Porque não depende de uma pessoa unitária, mas que os dois
tenham a mesma pegada, vamos junto, vamos crescer, vamos vencer, vamos buscar em Deus, saber o que a gente precisa fazer e tal. E é aí que tá, né? Quando o cara anda sozinho, a mulher fica pra trás, ou a mulher anda na frente, o cara fica pra trás, não andam num conjunto, é ali que acontecem os atritos. Então, cara, uma dica, assim, é caminhar junto, assim, realmente, né? Marido, missão, mulher, submissão e juntos na missão de Jesus, né? Ali também vai aquela dica, a questão da amizade, né? Eu acho que a amizade também é muito importante, a questão de você ver realmente o propósito se bate. Não adianta um missionário casar com um cara que ama, um missionário casar com uma mulher que ama estar na igreja. Um pastoreio, né? Então tipo assim, pô, o cara gosta de viajar, de isso, e a mulher já é tipo, cara, 100% igreja. Então tipo, querendo ou não, vai dar um jogo desigual também. Não é só fora da igreja, com pessoas da igreja. Então, tipo, eu acredito que questão de propósito também, isso é muito importante, né? Sim, é importante demais. Então, isso muda bastante, né? Pra finalizar, já estamos quase acabando aqui, eu queria que tu falasse um pouco sobre os desafios da mulher de Provérbios. O John gosta muito desses temas, né? Hombridade. Hombridade. Quero chamar o Cusi aqui, que eu sou fã do cara. Caraca, o Cusi, top. A gente gravou um podcast com ele no final do ano, né? Vamos soltar agora. E, pedrada, o cara é top. Olha o spoiler aí. Então, né? O desafio é aquilo que eu já estava falando, né? Quando a mulher casa, né? E ela entende o lugar de submissão, o lugar de mulher sábia, ela entende essa visão de que a missão está com o marido. O pastor fala muito isso, a gente aprende isso demais. Eu acho que se, cara, tu lê a Bíblia e tu verifica o que está escrito ali, você põe em prática, você vive isso, né? Assim, ó, aquilo que eu falei antes, é bem desafiador os temperamentos, né? Porque esse desafio de mulher sábia, você encontra somente no coração de Deus, né? É um processo onde você encontra em Deus essa sabedoria, esse discernimento de como fazer, quando fazer, que é constante na vida da mulher, né? Então, a mulher sábia, ela reconhece o seu lugar da onde Deus colocou ela, seja qual esfera seja, mas ela também compreende a sabedoria, né? Essa sabedoria que ela tem de reconhecer que é o marido. Ela caminha submissa ao que o marido propõe, né? Junto com Deus, enfim. E o desafio, eu vejo assim, o temperamento é um desafio. Então, por exemplo, eu sou muito sanguínea. Muito. Cara, assim, ó, se eu te falasse que eu queria pintar muito essa parede de azul, cara, eu ia querer pintar hoje, eu não ia querer pintar amanhã, tipo exemplo. E eu sou casada com uma pessoa que é fleumática, né? Então, Guilherme faria tranquilamente, compraria a melhor tinta no tempo certo, pra fazer sensacional, coisa arada. Cara, eu acho que eu tenho temperamento do Gui, cara. Ele falando aqui, é verdade, eu também acho. E aí, você saber lidar com as suas emoções, que pra mim, assim, eu vejo que é o mais difícil por essa questão de sanguínea. Acredito que outras mulheres também vão reconhecer isso, de encontrar o seu lugar em Deus. Essa sabedoria, ela só vem de Deus. Não é uma coisa humana que eu aprendo ali, tipo, sei lá, vendo um vídeo no YouTube, né? Não, é uma coisa que eu aprendo com o Senhor. É Ele que me direciona a ser uma mulher sábia. Os desafios, cara, não só nesse tema, mas como vida cristã, são vários, né? Sim. Mas eu acho que é ter esse controle emocional. Quando uma mulher consegue controlar as suas emoções de uma forma muito boa, muito benéfica, cara, o casal vai viver isso, sabe? Sim. Com mais saudável, porque a mulher é emoção, sempre, né? Assim, apesar de existir a razão, mas, cara, o homem, ele é aquela pessoa que traz a direção pra casa, pro lar, que vê o que é melhor, né? Que traz esse cuidado, essa proteção, e a mulher, ela precisa se encontrar neste lugar. Hoje em dia é muito difícil, né? Tipo, esse reconhecimento de entender que a submissão, ela não é um desnível, né? O seu marido não tá um nível acima de você, não. Vocês estão juntos na mesma proporção. Sim. O que acontece é que, cara, Deus vai cobrar do homem,
né? Como ele cuida da sua casa, da sua família, mas também vai cuidar da mulher em como ela foi sábia. Sim. Então, eu vejo assim que aquele versículo que todo mundo fala, né? Ah, a sábia destrói a casa, né, com os próprios braços. Sim. Então, uma mulher bem definida na sua identidade com Cristo, entendendo quem ela é, buscando essa sabedoria, esse discernimento de mulher sábia e com certeza, né, avançando as barreiras, porque acontece, né? Pensa, eu casei com 20 anos, o casamento dos meus pais não era o casamento mais saudável do mundo, eu não tinha, assim, né, apesar de meus pais serem incríveis, minha mãe nunca falhou como mãe, meu pai nunca falhou como pai, mas o casamento deles não era uma referência pra mim de brigas, discussões. Eu não queria isso pro meu casamento. Então eu já tinha uma base do que não fazer. Sim. E com Cristo junto, então, cara, aí completa o que eu precisava. O que eu precisava era encontrar um homem que tinha uma missão em Deus e eu me incluo nisso porque eu sou submissa à missão que Deus deu a ele. E, cara, assim vai ser até o fim, até um de nós ficar velhinho e ir pra glória. Mas existem sim o desafio, principalmente mulher jovem, né? No caso, eu tenho 23 anos, sou casada. Cara, esse desafio de encontrar esse equilíbrio, se você não veio de uma família saudável, ele é muito grande. Mas é aquilo que eu falei, você encontra essa sabedoria, esse discernimento em Cristo. E ele é o único que pode te levar a ser uma mulher sábia que edifica o lar, né? Então, não existe outro método, não existe um cursinho, não existe... É intimidade, secreto mesmo com Deus, é isso que vai fazer a mulher se tornar sábia. Enfim, outras coisas também, né, que agregarão muito, mas, cara, referência, assim, sabe? Referência de... E a mulher sábia, ela precisa caminhar com mulheres sábias também. Eu vejo que... Tem até aquele estudo que fala, né, que você é um pouco de 5 pessoas que você vive em conjunto, né? Sim. E, cara, hoje eu me espelho demais, né, pastora, assim, a questão dela ser sábia, o cuidado, as coisas, como ela faz cada coisa. A gente é muito mulher, né? Ela é mulher. Ela é uma mulher empoderada naquilo que Cristo colocou ela pra fazer. E assim, ó, cara, eu estou debaixo também dessa autoridade da vida dela e eu me espelho nela, né? Então, nas minhas dificuldades de mulher sábia, é a pessoa que eu recorro para me ajudar, né? Então, apesar de Cristo, nós também precisamos caminhar com pessoas sábias, porque eu não vou caminhar com uma pessoa que sabe menos que eu para aprender, né? Na vida real é assim. Sim. Se eu quero aprender, eu vou buscar uma pessoa que conhece mais. Então, nas minhas dificuldades, eu busco pessoas sábias, mais sábias que eu, para me ajudar nas minhas dificuldades. Isso é muito importante, você ter com quem contar nas suas dificuldades, como mulher, como homem também, com certeza, porque ninguém faz nada grande sozinho, principalmente num casamento que nós estamos falando de família, que é um projeto lindo do Senhor Jesus. Então, eu vejo que não existe como caminhar sozinho nessa formatação de mulher sábia, né? Você precisa de mulheres sábias que te rodeiam, te ajudam e te fazem crescer. Eu vejo que isso é muito importante também. Cara, muito forte tudo que tu falou, né? Que me trouxe uma perspectiva muito diferente do que eu já tinha ouvido, né? E claro que é uma base, mas tipo de uma proporção diferente sobre temperamentos. Sim. E eu vejo muito a questão a mulher sábia, né? Toda mulher ela luta para não se posicionar demais e o homem para não ser um banana, né? Então, tipo assim, como que vai equilibrar isso? O relacionamento com Deus? Sim. Só que a parada do relacionamento com Deus é que, cara, a balança maior tá sobre o homem. Ah, com certeza. Então, o homem ele tem um dever de se posicionar perante a Deus e alimentar também, a sua família. Então, isso é muito forte, porque às vezes o cara fala, pô, minha mulher é isso, ou minha mulher se posiciona demais. Mas, cara, como tá teu relacionamento com Deus? Então, se tu não sabe se governar, né, como que você vai governar, né, a sua esposa, a sua família? Então, começa lá no autogoverno, é o que muitas vezes eu falo no GC, né, pros homens aqui no GC. Cara, tu sabe governar as suas finanças? Cara, se tu não sabe governar as suas finanças, como tu quer namorar? Tu sabe... Os caras saem daqui, governar... tipo, meu, se sentindo... Pô, tu treina, cara, tu sabe defender tua esposa.
tu não sabe nem se defender, cara. Como tu quer defender alguém? Então, tipo assim, primeiro tu tem que se autogovernar, tá ligado? Então, se tu não tem esse autogoverno, cara, tu não tem autoridade pra governar a tua família, né? Eu vejo assim, até uma questão que, cara, eu vivo isso na minha casa, né, com meu marido, com o Guilherme, que é a tal da amizade. Cara, isso é fundamental. Assim, ó, nós temos o nosso momento de amigos, de, enfim, né, de conversa de amigos, de coisa e tal. Nós temos nosso momento de direção, de opa, peraí, não é bem assim e tal, a gente conversa, tem essa troca. Mas, cara, a amizade, ela é fundamental. Tanto no namoro, enfim, nesse processo de conhecer, quanto no casamento. Porque você está 24 horas, né, ou enfim, quando não está trabalhando, pelo menos, né? Por exemplo, hoje eu tô 24 horas, né, com o meu marido, com o Guilherme. O que no início eu achava que poderia ser um desafio, mas foi totalmente o contrário. Nós nos aproximamos mais, somos mais amigos e tal, e nós temos esse cuidado, né? Cara, o pastor fala uma coisa que é corretíssima, que ele fala: casal que não conversa, problema na certa. E é assim. Então, é muito, muito fácil a forma de lidar com a pessoa se você é amiga dela. Então, lá na nossa casa, nós priorizamos essa etapa de ser amigos. E nós vivemos isso muito bem. Claro que tem um momento de ser sério, de ser, né, de ter a conversa de casal. Mas, cara, ter a pessoa que tu tá casada, tem conversa, que tu tem diálogo, que você é amigo mesmo. Porque eu moro com uma pessoa, sou casada com ela, e essa não é a pessoa que sabe tudo de mim? Sim. Eu não sei, eu acho isso estranho. O Guilherme tem tudo de mim, nós somos um, a Bíblia diz isso, então tudo que eu sei está com ele, claro, com sabedoria, né, para também não sobrecarregar um ao outro. Mas ele é meu amigo, ele é a primeira pessoa que me ajuda, que me auxilia, né? O meu pastor dentro da minha casa é o Guilherme, né? E aí, consequentemente, o pastor Murilo sobre nós. Então, é ter esse discernimento, sabe? De ter uma boa estrutura de conversa, de amigos mesmo, essa sabedoria, tanto da mulher quanto do homem, porque o jugo desigual, cara, graças a Deus eu não vivo isso, mas deve ser muito complicado quando uma pessoa em si só quer buscar ao Senhor, quer viver os princípios, quer viver, mas o primeiro que compreende, tem a sabedoria, é o primeiro que está disposto a fazer em si, né? Então, com certeza, o marido precisa buscar a Deus, porque Deus vai cobrar isso dele depois, né? Como ele está fazendo, mas a mulher também precisa ter o seu ponto de equilíbrio em ser sábia, amiga, esposa e amiga de Deus, né? Então, isso eu vejo assim que funciona muito bem na minha vida. Eu tenho certeza que esses princípios são importantes, né? Eu acho que a questão da amizade é muito forte, porque quando você se torna amigo, né, automaticamente tu abre o teu coração. E hoje em dia, um dos maiores problemas que eu vejo é as pessoas não... Claro que de tanto ser machucadas, elas não se entregam totalmente. Então, tipo, cara, por que eu vou me entregar se daqui a pouco vai terminar, se isso tudo vai acabar, E, cara... E aí, quando acontece alguma coisa, fica aquela crise, e se não der? Tipo, é uma pessoa que não é curada e não se entrega, né? Então, por isso, cara, eu vejo, assim, muitos relacionamentos não dando certo por uma questão de falta de entrega. Falta de amizade, falta de companheirismo, né? Não tem diálogo, né? Mas, já encerrando, não vou dar a deixa pra ela continuar. Eu gosto de falar bastante. Mas foi muito bom a conversa, né, Thay? Queria te agradecer por ter vindo, né? Até choveu hoje. Meu Deus. Que eu demorei pra vir, e cara, no dia que eu vim choveu. A agenda da mulher tava difícil, hein? Tava muito difícil pra ela vir aqui. Já, né? Falou que ia vir já faz ano passado, desde o meio do ano, acho. A caneca dela já tava fazendo aniversário aqui. Verdade. Mas o importante é que deu certo. Eu acredito que no podcast aqui eu sempre falo, cada pessoa vem no seu momento certo, no momento que o Espírito Santo quer, né, que Deus ele prepara o momento certo e a palavra certa que a pessoa está vivendo. Então isso é muito legal, assim, né? E queria agradecer, para mim é uma grande honra te ter aqui, né? Quero ter a honra de ter o casal aqui também, vai ser legal. Vai ser massa. Vai ser legal demais. Com o Guilherme eu dei altas risadas.
Já segue a gente no TikTok lá. O Guilherme tá estourado no TikTok, já tem 29 mil visualizações no corte do nosso amigo Guilherme. Ele nem sabe disso, mas top demais. E Sim. queria agradecer, né, por tudo que a gente viveu, né, a questão da amizade também, né. Eu sempre falo, tipo, talvez eu não tive a oportunidade, né, de agradecer tudo que eu aprendi contigo, né. Eu falo que, cara, muita coisa assim que eu vivi em mídia hoje eu aprendi contigo. Nossa, que honra. Isso é muito, muito legal, assim, principalmente em pontos cruciais, assim, né? Que me fizeram avançar, tanto principalmente no meu trabalho. Sim. Porque nos stories quem me ensinou foi você. Então foi através dos stories que eu tô trabalhando um emprego melhor, aonde virou uma chave na minha vida. Então, Sim. tipo, foi trabalhar na igreja que eu aprendi um pouquinho de cada na mídia. Então, cara, sou extremamente grato, assim. Amém. E queria que você deixasse uma palavra para os nossos espectadores. Olha. Para finalizar, né? Uma palavra, né? De ânimo, Amém. de força, de motivação. O que você sentiu no coração? Amém. Só para concluir ali o que o John falou, né? Cara, como é importante você saber, né, o impacto que você tem na vida de uma pessoa. Então, é uma honra, né? Saber que, poxa, eu fiz parte de algo que é tão grande, tão lindo na tua vida, né? Então, juntando a finaleira, né? Nós temos impactos, nós criamos impactos na vida das pessoas. E isso é muito sério, porque você pode impactar negativamente ou positivamente. E com Cristo, sendo filha de Deus, né? Sendo filho de Deus, não existe outro impacto a não ser o amor dele, né? Então, o que eu tenho para dizer é que, cara, duas coisas que são muito fortes na minha vida. Se Deus falou, já existe. E, cara, o plano do Senhor para a sua vida, ele já existe. A palavra diz isso. Deus já projetou o seu plano, né, de vida. E agora o que cabe a nós é nós buscarmos a viver isso cotidianamente, né, todos os dias buscando Ele, nos aperfeiçoando nele. Nós nunca seremos bons o suficiente como Ele foi, né? Mas nós conseguimos sim impactar a vida das pessoas. E hoje a gente vê tanta coisa ruim na rede social, né? Como nós temos visto, e você pode ser a pessoa que vai mudar a vida de alguém, pode fazer essa pessoa tomar uma posição diferente sobre a vida dela. Então, a minha mensagem hoje se levante aonde você pode, com as condições que você tem hoje, até você ter uma condição melhor de você fazer algo melhor, né? Então, esteja sempre nesse pensamento. Deus já projetou o seu plano e ele já existe. Você precisa agora só caminhar para ele ser concluído, né? E essa é uma jornada que nós vamos ter há bastante tempo para completá-la, mas de encorajamento, não tenha medo. Se Deus falou, já existe, já é. É isso aí. Caraca! Falou bonito, né? Não, esse tinha que ter. Manuel! Agora ela vai cantar uma música do Manuel Gomes. Parabéns! Parabéns, menino, felizes. Cara, isso aqui vai ter que ser o começo desse vídeo. Cara, assim, ó, quando a gente trabalhava junto, estourou Caneta Azul, né? Cara, eu era fascinada no Manuel Gomes, só aqui, ó, ficava o dia inteiro assim com ele na igreja. Ele me pedia alguma coisa, eu falava. Ficou a nossa marca registrada aí. Cara. Mas pra finalizar, eu quero te agradecer, é uma honra estar aqui, né? Apesar de eu ter te enrolado muito tempo, a nossa agenda é a agenda da igreja, né? Sim. E, cara, a gente tá muito feliz, assim, eu e minha casa nos alegramos com o que o John Mike Podcast já vive, né? E aonde ele vai chegar. Então, a única coisa que eu tenho pra te falar é nunca se esqueça da palavra que a pastora te falou um dia, né? Eu nunca vou me esquecer daquele culto porque foi importante pra mim, porque eu me sinto participante da tua história, né? E me alegro em ver você conquistar diariamente aquilo que Deus já te entregou. Então, pra ti também, né? Se Deus falou, já existe. Agora só vai e vença nessa jornada de levar Jesus para essa galera aí na rede social, no YouTube, no TikTok, seja onde for, que eu sei que você já tem cumprido, né? E, consequentemente, pessoas estão sendo alcançadas por isso.
Amém. Glória a Deus. Queria agradecer mais uma vez. Agradecer o Guilherme que me ajudou em toda essa iluminação. Bastidores. Né? Bastidores, cara, fez essa luz sensacional. Já, não sei se ele tá vendendo mais, mas, cara, cola nele que o cara manja. Já cola nele, cara, que, meu, o bicho manja. Mas é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like, né? Se te edificou esse podcast, compartilha com mais uma pessoa, né? Eu creio que também vai edificar essa pessoa. Não esquece de deixar o comentário aqui. Se você quiser falar com a Thay, provavelmente eu vou deixar o Instagram dela. Siga ela, acompanha, né, o trabalho que ela tem feito lindo, né, na presença de Deus. E se quiser deixar um comentário aqui pra ela também, ela volta a responder, né? E aí você ou deixa um belezinho do Manuel Gomes. Manuel Gomes, caneta azul, a gente vai... É isso aí, galera. Tamo junto. Até uma próxima.